Ok, vamos lá. Hoje a gente vai fundo nos trechos da tradução brasileira de Resident Evil Caliban Cove. O negócio se passa logo depois daquele horror na mansão Spencer, sabe? Aham. Os sobreviventes das STARS, tipo a Rebecca Chambers, que é a nossa foco aqui, estão totalmente desacreditados. Aí tem os jornais fictícios, tipo o Raccoon Times, Sim, lembro disso. falando que foi explosão acidental, incompetência da STARS, que, olha só que conveniente, foi afastada das investigações. Parece bem um controle de danos clássico, né? Exatamente. É a Umbrella Corporation, né? Claramente manipulando a narrativa toda pra encobrir o desastre biológico lá. O interessante nesses trechos, eu acho, não é só relembrar a história, Uhum. mas analisar como essa conspiração vai ficando mais densa, sabe? E como a ameaça que a gente achava que estava só em Raccoon City, na verdade tem raízes bem mais fundas. Pois é. Então, a nossa análise hoje vai focar nisso, nos desafios que os personagens enfrentam e nessa expansão do terror da Umbrella para fora de Raccoon City. E a situação tá feia pra Rebecca, pro Chris, pra Jill, pro Barry. Estão isolados, né? E a investigação oficial, bom, tá comprometida. Aí que entra esse cara, o David Trapp. Ah, o David Trapp, da STARS de Exeter, no Maine. Isso. Ele chega com umas notícias, assim, bem alarmantes. Tipo, a própria STAS Central parece que tá na mão da Umbrella. E pior ainda, Tem. Existe outro laboratório secreto, em Caliban Cove, lá no Maine. E parece que lá também perdeu o controle. nossa, e essa revelação da possível corrupção dentro da STARS, isso muda tudo, né? Acaba qualquer esperança de ajuda oficial. Total. Joga eles totalmente na clandestinidade. E é aí, nesse vácuo, que surge a informação de uma fonte anônima, um tal de Trent. Ah, o misterioso Trent, que já tinha ajudado antes, né? Exato. Ele dá para o David um mapa e uma lista de nomes. Nomes ligados a Caliban Cove. E um desses nomes, Nicholas Griffith, acende um alerta vermelho para Rebecca. Ela já tinha ouvido falar. É mesmo. Sim, um virologista molecular, tipo, genial, mas eticamente bem duvidoso. Obcecado por uma teoria maluca lá de um 8º grupo de vírus. Perigoso. Muito. Ele já tinha sido ligado a uns experimentos meio sinistros, até um incidente grave com o vírus Marburg, usando outro nome. Aí a Rebecca vê a gravidade, vê que ninguém oficial vai fazer nada. E ela decide. Decidi. Mesmo sendo bioquímica, não agente de campo, ela se junta à missão não autorizada do David. É a chance dela, sabe? De usar o conhecimento dela contra a Umbrella. Isso mostra bem o desespero, né? E a falta de opção. A ameaça cresce muito rápido. Sai de um incidente local para uma conspiração com vários focos, figuras sinistras como esse Griffith. A decisão da Rebecca, quase impulsiva, reflete essa urgência toda. Não tem mais pra onde correr, é enfrentar ou enfrentar. E o perigo vira pessoal, tipo, imediatamente. Enquanto eles ainda estão planejando as coisas na casa do Barry Burton, Ataque. ataque violento, operativos armados. E o pior de tudo, o choque. Reconhecem um deles, Jay Shannon. Não, ex-colega da STARS. Exato. Amigo do David, do Barry. A traição ali na cara dura. Brutal. Eles conseguem escapar por muito pouco. O Barry fica ferido. Caramba! E fica óbvio que Raccoon City já era. Não é mais seguro. Aí a Rebecca e o David partem na hora pro Maine. Esse ataque só reforça a ideia da infiltração da Umbrella, né? Que não são só os monstros nos laboratórios. A ameaça é humana, vem de dentro, de gente que eles confiavam. Exato. Isso deve ter aumentado a paranoia e o isolamento deles, pro nível extremo. Total. E enquanto eles estão viajando, a gente tem um vislumbre do ponto de vista do Nicholas Griffith lá em Caliban Cove. E olha, é perturbador. Imagino. Ele despreza os colegas. Tem uma satisfação meio sádica em controlar os médicos que ele mesmo infectou. E tem um plano, assim, assustador. Que plano? Usar um vírus aéreo para fazer uma espécie de purificação global. Eliminar os fracos, criar uma nova ordem. É uma loucura. Nossa.
A mentalidade dele é um ponto central, né? É o arquétipo do cientista louco levado ao extremo mesmo, com o complexo de Messias. Completamente. Ele não vê pessoas. Ver cobaias, peças num jogo doentio dele. O vírus dele não é só uma arma biológica. Não. É a ferramenta para impor a visão distorcida de mundo que ele tem. Isso torna ele, talvez, até mais perigoso que as próprias criaturas que ele cria. Concordo plenamente. Bom, chegando no Maine, a equipe do David se forma. Karen Driver, da Forense, Steve Lopes, de Informática, e Bom de Tiro, e John Andrews, das Comunicações. Uma equipe improvisada, mas com habilidades variadas. Sim, o plano é usado. Infiltração à noite, pelo mar, mirando umas cavernas que ficam embaixo de um farol abandonado. Esse farol é a fachada para o complexo. Entendi. A Rebecca compartilha o que ela sabe do T-vírus, mutagênico, causa psicose, super contagioso por fluidos, aquela coisa toda. E aí chega outra mensagem do Trent. Mais enigma. Totalmente. Falando em série azul, resposta-chave, tempo arco-íris e não conte. Bem, críptico. Essa figura do Trent é fascinante, né? Ele é essencial, mas ninguém sabe quem ele é, quais as intenções. Exato. As mensagens são tipo migalhas de pão, sabe? Guiando a equipe, mas sem dar o quadro todo. Isso aumenta muito a tensão. Eles estão seguindo instruções de um fantasma para um lugar que mal conhecem. É uma aposta altíssima. Com certeza. E essa série azul deve ser alguma coisa lá de dentro. Testes, protocolos. É, faz sentido. Bom, a infiltração começa tensa e vira um caos rapidinho. Eles veem uns guardas patrulhando os tais Trisquads que eles descobrem depois. Ah, os Trisquads. Mas a ameaça imediata vem do mar. Uma criatura gigante, um Leviathan, ataca o barco. Do mar? Nossa! Sim, força eles a lutar pela vida na água, chegar na costa rochosa nadando. Um perrengue. Mal conseguem se juntar num galpão abandonado, dão de cara com uma cena de puro horror. Ai, meu Deus, o que era? O corpo de um funcionário, Lyle Ammon, pregado na porta. E um bilhete desesperado junto. Pregado na porta? Caramba! E o bilhete? O que dizia? Falava de comida drogada, que os Trisquads estavam soltos, um aviso sobre ele, o Griffith, provavelmente, e pedia para destruir o laboratório. Esse bilhete é a confirmação do que o Trent tinha falado, né? Ammon's message received. Confirma a sabotagem, a ameaça dos Trisquads. Exatamente. E o jeito que o Ammon foi encontrado. Não é só para chocar. É uma mensagem do Griffith, né? Uma demonstração de poder, de crueldade. O impacto psicológico na equipe deve ter sido... brutal. E não dá nem tempo de respirar. São atacados na hora pelos Trisquads. Já. E esses zumbis são diferentes dos de Raccoon City. Eles usam metralhadoras. Zumbis com metralhadoras? Aí a coisa complica. Pois é. Depois de um confronto tenso, onde a dica da Rebecca, mirem na cabeça, ajuda muito, eles conseguem fugir para dentro do complexo para o bloco C. Mesmo abalados, quase perdendo o John na água, Nossa. a decisão é seguir em frente. Voltar parece tão perigoso quanto continuar, eles precisam das provas contra a Umbrella. É o que move eles. E esses Trisquads armados? Isso é importante, mostra uma evolução, né? Uma variação do que a gente viu na mansão. Sim. Não são só monstros. São armas biológicas com algum nível de instrução, programação básica para usar armas. Isso liga com a ideia da série azul, dos testes. Faz sentido. A Umbrella não estava só criando bestas. Estava tentando criar soldados mortos-vivos que pudessem ser controlados. Assustador. Muito. E lá dentro do complexo, a mensagem do Trent começa a fazer sentido. Eles descobrem que a tal série azul é uma sequência de testes espalhados pelos blocos A, D, B, E. Testes. Tipo, provas. Sim, charadas, enigmas. E as pistas do Trent são as respostas para liberar o acesso para o próximo bloco. É um mergulho cada vez mais fundo no horror da pesquisa do Griffith. Esses testes com charadas. Que bizarro. Sugere que o Griffith estava testando ou talvez até treinando as criações dele que tinham alguma capacidade cognitiva sobrando? Pode ser. Não eram só obstáculos para a equipe, eram parte do experimento dele. E o diário do Tom Athens, um dos médicos infectados que eles acham no bloco A, Ah, o diário. O que ele revela.
confirma essa metodologia fria, sabe? Detalha os tree squads, uns tais matsets, um projeto anterior que falhou, e o processo de infecção de propósito lá no bloco D. Que sinistro. Então, no bloco A, eles acham a pilha horrível de corpos dos funcionários mortos pelo Griffith e resolvem o teste 4, a charada do xadrez. Ok. No bloco D, enfrentam mais 3 squads, percebem que eles atacam de forma meio coordenada e acham o laboratório 101. Claramente o lugar da infecção. Aí resolvem o teste 7, a charada das cores e meses. Certo. Mas é aí que acontece o desastre pessoal da história. A Karen. O que acontece com ela? Ela toca, sem querer, num pouco de sangue seco numa maca no laboratório 101. E pouco tempo depois começa a ter sintomas. Não. Sintomas de infecção. Exato. Olho vermelho, coceira, dor de cabeça, começa ali. Ai, meu Deus. Isso muda tudo, a missão vira uma corrida desesperada contra o tempo, não só pelas provas, mas para achar uma cura para ela, uma vacina. Exatamente. E aquela coisa no Diário do Athens sobre o Griffith ter acelerado a amplificação do vírus torna tudo ainda mais crítico. A rapidez dos sintomas dela sugere uma variante mais agressiva. É o que parece. A tensão fica palpável. Eles precisam chegar no laboratório principal. Rápido. No caminho, enfrentam mais 3 squads do lado de fora do bloco B. O John fica num estado de fúria, quase animal, sabe? Consumido pelo medo pela Karen. Entendo. A pressão devia estar insuportável. Eles resolvem o teste 9 no bloco B, a charada de St. Ives, e conseguem o acesso final. Lighthouse Access 135 Southwest East. O destino é o farol. E a Karen? Como ela tá nesse ponto? Deteriorando rápido. Começa a perder a noção da realidade, a cognição falhando, é angustiante. A equipe está se desfazendo, física e emocionalmente. Chegam no farol, a subida é difícil. Lá em cima, enfrentam rapidinho um dos médicos infectados, o Athens. Acham a entrada para os túneis subterrâneos e descem. Túneis sob o farol. Labirínticos. E lá encontram outro médico da lista do Trent, o Alan Kinison. Ele parece em pânico, culpa um colega, Thurman, aponta direções diferentes para o laboratório e para um suposto barco de fuga com rádio. Isso cheira a armadilha. É a cartada final do Griffith, né? Exatamente. O Kinison, também infectado, mas ainda funcional, lúcido bastante para enganar. A isca perfeita. Ele usa a urgência deles para salvar Karen para dividir a equipe. E o David cai nessa. Toma a decisão arriscada de dividir. Steve leva Karen, que mal para em pé, e o Kinison para o tal barco. David, John e Rebecca vão para o laboratório. E dá errado, claro? Claro. Assim que se separam, Kinison ataca o Steve. Ao mesmo tempo, David, John e Rebecca são emboscados nos túneis pelos macetes. Os macetes, os experimentos descartados. Isso. Criaturas híbridas, bizarras, ferozes. Esses matsets são os fracassos do Griffith, mas ainda perigosos. E a capacidade do Kinison de agir sob ordens, mantendo a fachada, isso sugere que o vírus do Griffith permite um nível de controle, de cognição por mais tempo que o T-vírus normal não dava. Uma evolução sinistra mesmo. Totalmente. Bom, depois de passarem pelos matsets, o trio finalmente chega no laboratório subaquático. E a cena lá é desoladora. Que eles encontram. O Steve, infectado, mas consciente, apontando uma arma para eles. A Karen, morta no chão. Ai, não. O Kinison se revela, confirmando que está com o Griffith. Num confronto rápido, o John atira no Kinison, mas aí o Steve atira no John pelas costas. O John cai, imóvel. Meu Deus! Que sequência! E então, triunfante, aparece ele, Nicholas Griffith. É confirmação do pior cenário possível. Griffith não só criou monstros, mas agentes controláveis, infectados que obedecem. Exato. E ele revela o plano megalomaníaco dele. Usar os tanques do laboratório para liberar o vírus purificador dele globalmente. Remodelar o mundo pela morte e mutação. Uma visão apocalíptica total, nascida da arrogância científica dele. Pura loucura. O clímax é tenso. Griffith manda o Steve prender David e Rebecca na câmara de ar que leva para o oceano. E começa a inundar. Parece o fim. Não tem saída. Mas a Rebecca lembra da granada que a Karen carregava. O amuleto dela. A granada da sorte. Ela acha no colete da Carrie.
Num último ato desesperado, o David tem uma ideia suicida. Quando a comporta externa abre, eles se jogam numa jaula de proteção que tem ali fora. Fecham a porta da jaula E o David joga a granada de volta para dentro do laboratório antes que a porta principal feche. A explosão destrói tudo. O laboratório, o Griffith, o Steve, tudo. caramba, um final explosivo, sacrificial quase. Destruiu a ameaça, as provas físicas, mas impediu a catástrofe global. E a granada da Karen? Que ironia trágica, né? O amuleto virou a salvação. Total. Aí David e Rebecca são ejetados para o mar agitado. Quando tudo parece perdido mesmo, quem aparece? Um barco da Stars da Filadélfia. Resgate. Quem chamou? O Barry Burton. Ele conseguiu contatar eles. E a bordo vem a notícia agridoce. O John sobreviveu ao tiro. Tá vivo, mas muito ferido. Ufa. Pelo menos isso. E a equipe de resgate confirma que achou carcaças dos Leviathans lá na Angra. Validou a história deles. O custo foi altíssimo, mas eles sobreviveram. A missão termina com perdas horríveis, né? Karen, Steve e traumas que vão ficar para sempre. Mas o objetivo principal, que era parar o Griffith, foi alcançado. Sim. E mesmo sem as provas físicas do laboratório, a experiência deles prova que as suspeitas sobre Umbrella, sobre a corrupção na STARS, eram reais. Eles agora sabem que a ameaça é muito maior do que pensavam. E tem o epílogo que as fontes mencionam. Deixa um gancho bem inquietante. Uns executivos, provavelmente da Umbrella, se reunindo com o Trent. Com o Trent. Depois de tudo, Com eles para discutir as ramificações dos incidentes em Raccoon e Caliban Cove. A lealdade do Trent, os objetivos dele, continuam um mistério total. exato. Ele ajudou a equipe, mas também fala com a Umbrella. Isso adiciona uma camada de complexidade enorme na conspiração. A queda do Griffith, a destruição do laboratório, foi uma vitória, claro, mas a organização por trás dele continua aí. Intacta. E agora eles sabem sobre um vírus potencialmente mais controlável. A pesquisa do Griffith, mesmo interrompida, foi um passo perigoso na tecnologia de bioarmas. Então, essa análise de Caliban Cove, para mim, mostra bem a Umbrella expandindo os tentáculos. Esses cientistas com um complexo de Deus, dispostos a tudo, a dor da traição interna e o preço alto que se paga para buscar a verdade. E deixa perguntas importantes no ar, né? Se a Umbrella está infiltrada nesse TRS, se tem múltiplos laboratórios, onde mais eles estão operando e quem é esse Trent, afinal? Agente duplo? Alguém com a própria agenda? A parada do Griffith foi só um contratempo para a Umbrella ou foi um golpe real? Fica essa reflexão, né? Até onde a ciência pode ir sem ética? E como pessoas comuns acabam lutando contra ameaças que a própria humanidade criou. Uma questão que, infelizmente, parece que nunca sai de moda. Resumindo o mundo.